No outono de 1945, um descobrimento nos desertos áridos de Nag Hammadi, no Alto Egito, reescreveria não apenas o que sabíamos sobre os primórdios do cristianismo, mas lançaria novas luzes sobre a narrativa central da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Esta é a história não contada que você não encontrará nos livros didáticos. Uma investigação meticulosa baseada em documentos antigos, testemunhos primários, relatórios arqueológicos e as mais recentes descobertas acadêmicas, mergulhando nos fatos verificáveis que cercam um dos eventos mais transformadores e debatidos da história humana. Os registros oficiais do Império Romano, embora fragmentários sobre figuras periféricas da Judéia do primeiro século, fornecem um pano de fundo crucial. Segundo o historiador romano Públio Cornélio Tácito, em seus Anais, livro 15, seção 44, escritos por volta de 115 depois de Cristo, Cristo, de quem o nome cristãos teve origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, às mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Esta menção, corroborada em linhas gerais pelo historiador judeu Flávio Josefo em Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, parágrafo 3, embora com interpolações cristãs posteriores debatidas, estabelece a historicidade da crucificação sob a autoridade romana. A crucificação, um método brutal reservado para escravos e rebeldes, é um fato amplamente aceito pela academia. Como demonstrado nas escavações de Givat HaMivtar, em Jerusalém, em 1968, onde foi descoberto o ossuário de Yehohanan ben Hagkol, com um prego ainda transpassado em seu osso do calcanhar, essa prática era uma realidade sombria. O relatório da Israel Antiquities Authority sobre este achado detalhou as técnicas de crucificação, confirmando a brutalidade descrita nos evangelhos. A narrativa da ressurreição, no entanto, depende primariamente dos escritos do Novo Testamento. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, compilados décadas após os eventos, descrevem a descoberta do túmulo vazio e as aparições subsequentes de Jesus aos seus seguidores. O Evangelho de Marcos, considerado por muitos estudiosos como o Dr. Bart D. Ehrman, da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, em sua obra Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium, publicada em 1999 como o mais antigo, termina em sua forma original mais provável. Marcos 16, versículo 8, com as mulheres fugindo do túmulo vazio em medo e silêncio. As epístolas de Paulo, no entanto, são ainda mais antigas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8, datada por volta de 53 a 57 depois de Cristo, Paulo cita um credo cristão primitivo que ele mesmo recebeu, afirmando que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Este credo, segundo o Dr. James D. G. Dunn, ex-professor de divindade na Universidade de Durham, em seu livro Jesus Remembered, de 2003, pode ser datado de poucos anos após a crucificação, talvez entre 35 e 40 depois de Cristo, tornando-se o testemunho mais antigo da crença na ressurreição. Mas quando cruzamos esses dados com as anotações pessoais e tradições orais, refletidas nos evangelhos apócrifos, descobertos em locais como Nag Hammadi, em 1945, e Oxirrinco, no Egito, a partir de 1897, uma complexidade alarmante surge.
Os textos gnósticos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Filipe, oferecem interpretações da ressurreição que diferem significativamente das narrativas canônicas, muitas vezes enfatizando uma ressurreição espiritual ou gnóstica em vez de uma corporal. Segundo o relatório da Unesco sobre a importância dos manuscritos de Nag Hammadi, esses textos, como o Evangelho da Verdade, datados entre o segundo e o quarto século depois de Cristo, revelam a diversidade do pensamento cristão primitivo. O Dr. Elaine Pagels, da Universidade de Princeton, em seu influente livro Os Evangelhos Gnósticos, publicado em 1979, argumenta que essas interpretações alternativas foram suprimidas pela Igreja Ortodoxa emergente. Imagine as câmeras percorrendo o corredor estreito do Museu Copta, no Cairo, onde na vitrine refrigerada, papiros frágeis como o Códice Segundo de Nag Hammadi guardam essas interpretações dissidentes. A investigação arqueológica em Jerusalém e arredores tem fornecido contexto, mas não prova direta da ressurreição, que por sua natureza transcende a verificação empírica. As escavações de túmulos do primeiro século na região, como as documentadas pela Israel Antiquities Authority, revelam práticas funerárias judaicas consistentes com as descrições evangélicas. Corpos envoltos em linho colocados em nichos, lóculi ou coquim, escavados na rocha com uma grande pedra rolada para selar a entrada. O Jardim do Túmulo, um local popular de peregrinação, embora arqueologicamente datado da Idade do Ferro e, portanto, improvável de ser o túmulo de Jesus segundo a maioria dos arqueólogos, como o Dr. Gabriel Barkay, cujas escavações em Ketef Hinnom em 1979 revelaram as mais antigas inscrições bíblicas conhecidas, ainda ilustra o tipo de túmulo escavado na rocha comum na época. A Igreja do Santo Sepulcro, por outro lado, possui uma tradição muito mais antiga, que remonta ao século IV, quando Helena, mãe do imperador Constantino, identificou o local. Escavações recentes sob a edícula da igreja, relatadas pela National Geographic Society em 2016, confirmaram a presença de um túmulo que remonta à era romana, com características consistentes com as descrições. Segundo o relatório de Antônia Moropolou, supervisora científica-chefe da Universidade Técnica Nacional de Atenas, que liderou a restauração, o leito funerário original permaneceu intacto, datando da época de Constantino e possivelmente antes. A equipe do Dr. Shimon Gibson, arqueólogo da Universidade da Carolina do Norte, em Charlotte, e autor de The Final Days of Jesus, The Archaeological Evidence, publicado em 2009, tem conduzido extensas pesquisas na área de Jerusalém. Suas escavações, como as realizadas no Vale do Cédron, documentadas em artigos para a Biblical Archaeology Review, ajudam a reconstruir a paisagem da Jerusalém do primeiro século. O que ninguém esperava era que o exame com datação por radiocarbono em 1988, no Sudário de Turim, um artefato que muitos acreditam ser o lençol mortuário de Jesus, revelaria uma data medieval. Os laboratórios da Universidade de Oxford, da Universidade do Arizona e do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, em Zurique, publicaram seus resultados na revista Nature Volume 335 em fevereiro de 1989, indicando uma origem entre 1260 e 1390. No entanto, este resultado tem sido contestado. O Dr. Raymond N. Rogers, químico aposentado do Laboratório Nacional de Los Alamos e membro da equipe STURP, Shroud of Turin Research Project, de 1978, publicou um estudo póstumo na revista Thermochimica Acta em 2005, argumentando que a amostra testada por radiocarbono era de uma área remendada e não representativa do tecido original.
O debate sobre a autenticidade do sudário continua, como detalhado nos arquivos da Pontifícia Academia de Ciências, que já sediou simpósios sobre o tema. Além das evidências textuais e arqueológicas, o impacto sociológico da crença na ressurreição é inegável. Nas memórias publicadas por Paulo de Tarso, como sua carta aos Gálatas, escrita por volta de 50 d.C., ele descreve sua própria transformação de perseguidor de cristãos a um dos seus mais ardentes apóstolos, atribuindo essa mudança a um encontro com o Cristo ressuscitado. Os Atos dos Apóstolos, atribuídos a Lucas e datados do final do primeiro século, narram a rápida expansão do movimento cristão impulsionado pela proclamação da ressurreição. Segundo o Dr. N. T. Wright, ex-bispo de Durham e pesquisador sênior no Wycliffe Hall, Universidade de Oxford, em sua monumental obra The Resurrection of the Son of God, de 2003, a transformação dos discípulos de um grupo desmoralizado e amedrontado em pregadores ousados dispostos a morrer por sua fé é um dos argumentos históricos mais fortes para a realidade de algo extraordinário ter acontecido. Eles não apenas proclamaram uma mensagem, mas viveram e morreram por ela, como atestado por tradições posteriores registradas por Eusébio de Cesareia em sua História Eclesiástica no início do século IV, um compêndio fundamental disponível nos arquivos da Biblioteca Apostólica Vaticana. Exatamente quando a história parecia se estabilizar em torno de narrativas canônicas e debates acadêmicos, a análise contínua de manuscritos antigos usando tecnologia avançada traz novas nuances. O Centro de Estudo de Manuscritos do Novo Testamento, CSNTM, fundado pelo Dr. Daniel B. Wallace, tem digitalizado e disponibilizado milhares de manuscritos gregos do Novo Testamento, permitindo uma análise textual mais precisa. O papiro P52, John Ryland's Library Papyri, datado da primeira metade do segundo século e contendo fragmentos do Evangelho de João, é um exemplo da antiguidade desses textos. A análise paleográfica, como detalhada em estudos publicados no Journal of Biblical Literature, ajuda a datar esses documentos com precisão crescente. O que estes manuscritos revelam, segundo o relatório de 2019 do CSNTM, é uma notável consistência textual nas passagens centrais sobre a morte e ressurreição, apesar das variações menores esperadas na transmissão manual. Considere também o contexto judaico. Messias crucificados eram uma contradição em termos para o judaísmo do primeiro século, como Paulo mesmo observa em 1 Coríntios 1, versículo 23. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. A expectativa messiânica comum envolvia um libertador político ou um sacerdote real, não um sofredor executado da forma mais humilhante. Segundo o Dr. Reza Vermes, renomado estudioso dos manuscritos do Mar Morto e da figura histórica de Jesus, em seu livro Jesus the Jew, de 1973, a ideia de um Messias que morre e ressuscita não era uma categoria pré-existente no pensamento judaico dominante da época, embora alguns estudiosos apontem para passagens como Isaías 53 ou Daniel 12, versículo 2, como possíveis precursores interpretados retrospectivamente. As escavações em Qumran, iniciadas em 1947, revelaram os manuscritos do Mar Morto, textos da seita judaica dos essênios, fornecendo um vislumbre sem precedentes da diversidade religiosa judaica no período do Segundo Templo. Esses documentos preservados no Santuário do Livro em Jerusalém mostram uma rica tapeçaria de esperanças apocalípticas e messiânicas, mas nada que se alinhe diretamente com a narrativa cristã da ressurreição de um indivíduo específico para inaugurar uma nova era de forma imediata. A equipe do Dr. Israel Finkelstein, da Universidade de Tel Aviv,
publicou na revista Radiocarbon, em 2013, um estudo usando datação por carbono 14 em estratos arqueológicos de Jerusalém, que ajuda a refinar a cronologia da cidade no período romano. Embora não abordando diretamente a ressurreição, tais estudos são cruciais para construir um quadro preciso do ambiente em que esses eventos teriam ocorrido. A arqueologia também confirmou locais mencionados nos evangelhos, como o tanque de Siloé, cuja descoberta em 2004 foi anunciada pela Israel Antiquities Authority, ou a sinagoga de Cafarnaum, como descrito nas publicações do Studium Biblicum Franciscanum, que escava na Terra Santa desde 1923. A questão da confiabilidade das testemunhas é outro ponto central. O Dr. Richard Bauckham, em seu livro Jesus and the Eyewitnesses, The Gospels as Eyewitness Testimony, de 2006, argumenta que os evangelhos se baseiam em testemunhos oculares, citando o uso de nomes próprios e a forma literária de biografias antigas. Por outro lado, críticos como o Dr. Gerd Ludemann, em The Resurrection of Jesus, History, Experience, Theology, de 1994, propõem explicações psicológicas para as aparições, como visões de luto ou experiências subjetivas. Os registros da American Psychiatric Association, embora não comentando diretamente sobre eventos bíblicos, fornecem critérios para entender fenômenos como o luto e experiências visionárias, que alguns estudiosos tentam aplicar retrospectivamente. Diante das evidências incontestáveis da rápida disseminação da crença na ressurreição, desde os fragmentos de papiro, como o P52, testemunhando a antiguidade dos textos evangélicos, até os últimos artigos na Biblical Archaeology Review, detalhando o contexto da Judéia do primeiro século, e as análises textuais, como as compiladas no Novum Testamentum Graece de Nestle Aland, fica claro que a ressurreição de Jesus Cristo, seja interpretada como um evento literal, uma metáfora poderosa ou uma experiência transformadora, guarda lições cruciais para nosso presente. A fé em sua ressurreição não apenas fundou uma das maiores religiões do mundo, mas também alterou profundamente a filosofia, a arte, a ética e a própria estrutura da civilização ocidental. E talvez a maior lição seja a extraordinária capacidade de uma crença nascida em circunstâncias historicamente verificáveis, de opressão e expectativa, e propagada por testemunhos fervorosos registrados em documentos que sobreviveram por milênios, de transformar indivíduos e moldar o curso da história mundial, desafiando-nos continuamente a examinar as fronteiras entre fé, fato histórico e o legado duradouro das narrativas humanas. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.